Eu agora vou falar do que eu considero ser a saúde da raiz de uma maneira mais geral no manejo. O meu coautor é o Evan Johnson, que seguiu o meu trabalho inicial e mostrou que a infecção da raiz acontecia. Ele foi a pessoa que descobriu isso e reportou esse achado. Ele continua meu trabalho após a aposentadoria, ele assumiu o meu programa de laboratório, então eu devo muito do crédito dessa apresentação a ele. Bom, eu estou chamando essa apresentação de consequências dos danos da raiz causados pelo HLB. E vamos falar aqui de perda e crescimento de raiz induzidos pelo HLB. Eu já falei de modo geral, vou entrar em questões específicas. Vou falar também das implicações para o manejo de raiz saudável. Eu acho que é importante ter esse manejo em campo. Vou falar também de porta-enxertos, do fato de que quase que universalmente eles se tornam infectados de uma maneira muito semelhante. Vou falar então de porta-enxertos, perda de raiz que acontece e que é diferente em tipos diferentes de porta-enxertos e a consideração desses achados para novos plantios e quais são os novos porta-enxertos nos nossos programas. Eu mostrei a perda fibrosa da raiz devido a HLB. Esse é uma visão geral do sistema radicular na fase precoce. E Evan Johnson trabalhou nessa fase precoce com 30% a 50% de perda da raiz, que acontece inicialmente, e depois ele chamou de fase tardia, quando a copa começa a sofrer um declínio. Vocês podem ver claramente a diferença no declínio da raiz. Mas algo totalmente inesperado aconteceu quando ele introduziu isso que ele chamou de gaiola sob o solo. Então, nós falamos muito na poda da copa, do alto da árvore, e aqui ele colocou essas gaiolas fazendo um tipo de poda de raiz, um tratamento de poda de raiz abaixo do solo. E aí ele extraiu essas gaiolas após 45 a 60 dias e comparou as árvores saudáveis com aquelas que estavam em declínio e viu algo inesperado. E viu que o novo crescimento de raiz nessas gaiolas é semelhante, mas a densidade fora dessas gaiolas, obviamente, era muito diferente quando comparada uma árvore saudável com uma árvore em declínio. Então, o que eu chamo de modo de sobrevivência está aqui sendo expresso pelas árvores que foram infectadas pelo HLB. Isso está implícito nas árvores que sobrevivem por causa da absorção da água e dos nutrientes, a fim de manter a viabilidade e as próximas gerações de árvores produzindo flores e frutos. Então, as árvores no modo sobrevivência significam que tem uma grande produção de raiz, mesmo nessas árvores infectadas com HLB. Quais são as implicações disso? Só para convencê-los de que há um processo de estimulação de crescimento de raiz, como ele chamou, ele inoculou as árvores aqui nessas rizoboxes. Em outubro de 2015, ele fez essa inoculação nas rizoboxes. E aqui essa árvore com HLB foi inoculada, ela era PCR negativa no início do ensaio. E aqui do outro lado temos uma árvore saudável, não inoculada. Aqui nós temos mudas nas quais vocês podem ver o crescimento da raiz nesse painel de plexiglass aqui na frente. Então, período após a inoculação, aqui no caso de um mês, vocês veem o crescimento da raiz em ambos os casos. É um crescimento semelhante para ambos os casos. No mês seguinte, vocês veem talvez uma indicação que a árvore inoculada com HLB, que ainda é PCR negativo, começa a desenvolver mais raízes. Então, ou talvez até tantas quantas a árvore saudável. Mas depois de 3 meses, o PCR já é positivo e você vê mais raízes na árvore inoculada com HLB. Então, ela está sob um processo de infecção, neste caso. No mês 7, o processo se reverte. Começa a morte da raiz, vocês veem aqui o desaparecimento das raízes,
e veem as raízes na árvore saudável. Então, mais uma vez, esse estímulo é seguido pela morte final da raiz. Este é o ciclo de produção e perda de raízes, que é muito custoso para a árvore, e eu vou mostrar depois mais detalhes. De novo, no mês 8, as raízes desaparecem. Qual é a consequência dessa produção e dessa perda de raízes nas árvores infectadas pelo HLB? Então, o crescimento da raiz é estimulado pela infecção e de 9 a 12 meses, uma árvore leva de 9 a 12 meses para desenvolver a raiz, e nesse caso 4 meses. E isso tem um custo muito alto, um impacto muito alto para as raízes. O carboidrato é utilizado para a substituição da raiz e desviado das folhas e dos frutos. Então, há uma perda prematura de folhas e especialmente de frutos. Então, o que acontece aqui é que esse pedúnculo se rompe, e este fruto é um fruto que vai cair prematuramente. E, portanto, esse é o custo, porque há o desvio do carboidrato para o crescimento da raiz, e quem sofre acabam sendo os frutos e as flores. Vocês podem ver os frutos no chão. Essa é uma árvore sintomática. Portanto, esse processo de infecção do HLB acaba levando a uma queda prematura de frutos e folhas. E esse estímulo do crescimento da raiz como princípio não é um rendimento sustentável, ele reduz o rendimento, portanto. Então, é melhor sustentar a longevidade da raiz e minimizar o estresse nas raízes por motivos óbvios. Bom, como se fazer isso? Mantendo condições ótimas de suprimento de nutrientes e água para a raiz. E o manejo vai depender do porta-enxerto, da qualidade do pH do solo, a drenagem do solo, as práticas de irrigação, a qualidade da água da irrigação. Eu já falei que os bicarbonatos são muito importantes, e tudo isso vai culminar no sucesso do desenvolvimento dessa árvore nos estágios iniciais de desenvolvimento dela. Então, a questão que o Silvio comentou na apresentação dele é: será que os porta-enxertos têm comportamentos diferentes? E se tem, nós podemos selecionar novos porta-enxertos que vão contribuir mais para sustentar o que nós chamamos de tolerância do HLB, a infecção, tolerância à infecção, as perdas de raiz. Então, nós começamos a analisar muitos porta-enxertos para verificar se eles se infectavam ou não. Nos estudos do Silvio, nos nossos, do Evan, todos os porta-enxertos investigados acabaram sendo, visto que estavam infectados, na verdade. Entre os dois laboratórios, nós temos 50 porta-enxertos analisados. Então, a questão é se esses porta-enxertos mantêm grandes sistemas radiculares, tem a ver com a tolerância. Será que esses porta-enxertos novos, mais tolerantes, podem postergar uma perda tardia da raiz? E será que essas novas avaliações também vão analisar como eles estão se comportando? Existem estudos sendo realizados no centro da Flórida a esse respeito. Então, nós temos aqui o swingo como o porta-enxerto padrão, comparados com outros híbridos de porta-enxerto, o Changsha, também comparado com o Clear mais o Carrizo. E depois temos dois porta-enxertos, o FR, o Orange 19 e o Orange 4, o FR2. E o que o Evan mostra aqui em cores diferentes é que o porta-enxerto, o FR2, ou FR4, desculpe, ele começa com uma densidade e muda num período de um ano. Vocês podem ver aqui, de julho de 14 para maio de 15. Aqui, o comportamento do FR4 e 2 é diferente do swingle.
E aqui vamos verificar então um resultado positivo neste caso. Ou talvez essa maior produção radicular acaba se tornando a maneira adequada de criar a tolerância. Vamos ver o que acontece. Então, nós temos dois porta-enxertos que se diferenciam do swing, ou seja, dois tipos de comportamento diferentes. Um é de alta densidade da raiz, o FR2, numa fase precoce, ele mantém uma densidade radicular funcional, ele tem um alto custo fotossintático para o crescimento das raízes, para dar suporte ao processo, mas na fase tardia, o que o Evan observou foi o colapso repentino da copa, com 70% e 80% da perda da raiz. Então, ele concluiu, a partir desse estudo, que ter mais raízes não é a solução. Estimular as raízes não é a resposta em si, pelo menos considerando essas dinâmicas. Agora, a dinâmica do FR4 é diferente, a fase precoce é mais parecida com swing, mas aí as raízes, há um ganho de raiz em vez de perda de raiz, há um declínio da copa mais lento. Isso seria um sinal, então, da tolerância ou de que a vida útil dessa árvore seria ampliado? E depois temos uma fase tardia com uma postergação do declínio da copa, que se reflete tanto acima quanto abaixo do solo. E será que tudo isso está baseado na maior longevidade da raiz? Será que essa é uma característica que queremos identificar? E o que nós observamos em 2015 e 2016, ao medir a queda da fruta em diferentes porta-enxertos, foi que a maior longevidade e densidade da raiz em relação à tolerância ao estresse de nutrientes e água, nesse caso que a queda da fruta era menor no FR4. Então, tem uma relação do comportamento dessa produção e da queda do fruto. Talvez haja alguma ligação com o desenvolvimento de sistemas radiculares e a sua tolerância. Então, a questão que se impõe é: será que novos porta-enxertos podem ajudar? Será que eles vão ter comportamentos diferentes do padrão? Que os padrões que temos são o swing, por exemplo, Cleópatra, laranja azeda, carrizo. E será que esse comportamento de porta-enxerto como o FR4, com maior massa radicular aumentada, pode ter tolerância mais alta a HLB? E quando nós encontrarmos esse tipo de comportamento, será que nós podemos recomendar esse tipo de porta-enxerto? E a resposta é não. Nós não temos um histórico suficiente para esse novo porta-enxerto no momento. Nós temos um potencial para melhoria, mas atualmente nós só recomendamos os porta-enxertos atuais. Nós não recomendamos porta-enxertos das variedades UFR. Pelo USDA, nós temos mais histórico, mais estudos, e por isso os recomendamos. Então, existe o manejo do HLB, e nós aqui não estamos só fazendo o manejo da copa e dos sintomas, mas também do crescimento da raiz, da longevidade sob o solo, e também da capacidade de absorção da raiz, do sistema radicular, nesses ciclos, reduzindo o estresse para o sistema radicular, não só o sistema biótico, como o abiótico também, com patógenos e pragas. Tudo isso é muito importante para a interação do HLB. Com isso, eu concluo a minha apresentação e agradeço mais uma vez.